Fala, meu povo! Estamos aqui para mais um podcast da MLJ Cast e só com os amigos aqui da Europa. Quero apresentar, aqui o meu querido amigo da Suíça, Pastor Abraão Lincoln. Tô aqui de novo, meu povo. Meu Deus, Pastor Jackson Antônio de Londres. Olha aí, cafezinho. Boa! E o Pastor Éder, também de Londres. Vamos lá, o assunto vai ser igreja na Europa. Então, assim, eu quero começar perguntando. Qual é a nossa maior dificuldade? Fazer um podcast. 2h da manhã. 2 horas. Ó, 1h30. Não, calma, 1h30. 1h30. Ah, mas virou. 2h30. É verdade. Virou, ganhamos uma hora. Virou. Não, perdemos uma hora. Não perdeu uma hora. Perdemos uma hora. Meu Essa é a Deus. maior dificuldade nossa. Meu Fazer um Deus. podcast. Depois o resto a gente se vira. Olha só, então tá fácil ser igreja na Europa, então, meu Deus do céu. Tá muito. Se o problema é só esse, não tem. Vamos começar, eu acho que vale a pena, antes de falar de dificuldade, quem é quem, quanto tempo tá aqui, né? Eu acho que, Muito bom, né? por isso que ele tá aqui. Eu acho que é por isso que eu tô aqui, tá vendo? Depois ele disse que eu não... Agora eu vou responder, não, brincadeira. Ele pergunta e responde. Quanto tempo você tá aqui, Éder? Quanto tempo de ministério? Fala um pouco sobre você pra gente aqui. Quase que eu ia responder. Há 1h esperando para começar o podcast. Mais ou menos. É isso aí. Na Europa, 21 anos. Em Londres, né? Meu pai plantou a igreja, Aliança Church, e eu, como pastor sênior dessa igreja, há 6 anos. A igreja existe há 21 anos. Uau. E eu, como pastor principal, há 21 anos. 21 anos de Europa. Meu Deus do céu. 20 anos. Vai fazer agora 20 anos em junho. Fará 20 anos de Europa também. Nome da igreja? Catedral Internacional, a gente está situado em Londres, né? Há 20 anos em Londres, e aí esparramamos um pouco aí por dentro da Inglaterra, outros países também. Hoje são quantas igrejas? 16. 16, Na né? Europa? 16 na Europa. Não, tá no mundo já. Estamos em alguns lugares, No né? Japão. Tem no Japão. É. Saímos do continente. Bom, não pode falar muito do continente, porque a gente está na Inglaterra. Estamos na ilha agora, né? Nem na Europa a gente está. Nem mais na Europa, né? Então, a gente está na Inglaterra e depois na Europa e também na América do Sul e na Ásia. Quanto tempo? 14 anos. Inclusive, estamos... Inclusive fazendo... Inclu- Parabéns. Ó, uma salva de palmas. Parabéns, BNJ. Parabéns. 14 anos. Jota. Que coisa legal. 14 anos aqui. Eu vi uma foto do Diogo há 14 anos atrás. É assustador, Vou gente. mostrar uma minha. Eu só tinha orelha. Só tinha... E magro. Então, você era magro e sem barba, né? E você, Bruno, quantos anos? Tô há 30 anos. Que isso? 30 anos, eu tô com 37, desde os 7 anos eu tô aqui. 30 anos de Europa. Bravo. Foi mais ou menos como o pastor Éder, né? Como o pastor Éder, eu assumi a igreja da minha mãe. Minha mãe plantou essa igreja há 29 anos atrás. E aí, há um ano agora, surgiu a Joá. E agora eu sou pastor sênior dessa nova igreja, esse novo formato, né? Joá, Joy Church para vocês em inglês. Para nós, franceses, Joá. E como pastor da igreja, eu tô há 14 anos. Não, mentira. 17 anos. Como pastor sênior, eu estou... Meu Deus, é tanto tempo. É tanto tempo. 7 anos. 7 anos como pastor sênior e 17 anos como pastor da antiga igreja. E agora, nesse novo formato, João, eu estou há um ano aí nessa labuta Boa. com a igreja europeia, Isso aí. Parabéns. lá na Suíça. Agora sim, uma pergunta minha. Percebi, tanto você como ele, não sei o Jackson, essas estações que vocês viveram. Você, pela conta aí, deu 3. Né? 14, 7, Várias estações. Eu tive várias. Eu não sei como foi para vocês, mas eu tive várias transições ministeriais muito profundas, assim. Primeiro, de conviver com os meus pais, depois de aprender a ser pastor aqui, que é diferente lá, depois ser pastor sênior, que foi outra dificuldade, né? Depois, agora,
né? Essa fase nova, ser pastor na cultura da minha nação. Isso aí foram 4 transições bem pesadas assim. Como é que foi para você? Cara, minha história é um livro, né? Eu vou escrever um livro. Então fala, pô. Não. Ué, Ninguém quer podcast curto Vamos lá. aqui. Vamos Ninguém lá. quer Deixa eu podcast curto. Não, Eu sou filho só o Jackson. sou filho de pastor desde que nasci. Então, eu quero que eu vou embora mais cedo. isso. E aí a gente fica nesse contexto e eu cresci no contexto vendo meu pai ser pastor. Então isso gerou em mim uma resistência a assumir esse chamado. Eu não queria ser pastor, de tanto que eu vi meu pai sofrer, de tanto que eu vi meu pai ser machucado pela igreja. Mas a gente carrega um chamado que não adianta a gente correr. É. Então eu passei, antes de me tornar o pastor da igreja, eu passei por diversas situações comigo mesmo. Eram lutas internas de resistência. Quando meu pai me ordenou a pastor, logo em seguida eu comecei a passar por diversas adversidades familiares, adversidades em todas as áreas, né? E eu fui para o Brasil. E lá no Brasil, Deus começou a trabalhar comigo em uma formação em que eu sempre resisti. E eu fui para o Brasil para poder divulgar um CD, achando que ia cantar, comecei a ministrar, e ali Deus começou a revelar o plano e o projeto que Ele tinha para mim. Então, a transição foi assumir a igreja em uma situação totalmente improvável, aprender. Uma coisa é as pessoas falarem sobre o que fazer e outra coisa você está fazendo. Totalmente. Né? Eu falava muito pro meu pai, o senhor tem que fazer assim, o senhor tem que fazer desse jeito. Mas quando eu assumi, eu vi que não era a mesma coisa. Nada, velho. Né? Mas nesse período de aprendizado com meu pai, eu aprendi uma coisa que eu falo, que é ter casca grossa. Aham. Filho de pastor, né? Vocês têm, todos nós aqui temos praticamente a mesma idade. Né, Abraão? Eu sou mais novo. Eu sou. Pô, o cara que Eu mais- posso ter mais tempo no ministério e mais ruga, o mas eu cara sou que mais novo. velho. Não vamos no podcast perguntar a idade de cada um aqui, mas eu tenho convicção de que vocês passaram pelo período daquela de filho de pastor era o mais bagunceiro, filho de pastor era ocupado por Imagina. tudo. O Diogo não, né? O Eu sou Diogo, o único ele que aceitou- papai não foi pastor. Isso, o Diogo aceitou É Jesus. verdade, Eu né, fui Diogo? o único que papai. Você foi o papai único, não né? foi pastor. Sou o único. Então você não apanhou por assistir televisão na casa dos outros. Você considere-se privilegiado, porque Fala, filho de já. pastor apanha muito. Demais, demais. Hoje não. Hoje tá não. livre, Hoje né? Os caras estão. Mas antigamente. Eu apanhei porque assistia Zodíaco, né? Cavaleiro do Zodíaco Pô, na mas casa da aí vizinha. Você Isso aí. merecia apanhar. Mas eu assistia gostava. Zodíaco naquela Sempre fui nerd. Sempre fui Até nerd. hoje. Sempre fui nerd. É complicado. Então isso me fez ter essa casca grossa. Tipo, as pessoas falarem e você, tipo assim, parece que não te atinge. Então eu assumi a igreja. No início fui muito pressionado por isso, porque tinha muita gente que era amigo e depois tinha que me ver como pastor, não mais como amigo. E eu precisava corrigir, tive que corrigir muitos desses caras. De olhar pro cara e falar assim, peraí, antes você me chamava pelo apelido, agora você não pode mais fazer isso. Se eu estiver na sua casa é uma coisa, aqui é outra. Então eu enfrentei diversas dificuldades. Nessas transições, Deus, em todos esses períodos, Deus sempre colocou pessoas para poder me ajudar nessa caminhada. Está aqui um que me ajudou muito, o pastor Jackson. Top. Quando eu passei uma das maiores dificuldades minhas, que foi uma questão familiar, Sim. ele foi uma das primeiras pessoas que me respaldou, que sempre me apoiou, que sempre acreditou legal, em que mim. legal. Eu falo isso por onde eu passo. Sim. Né? O outro, o pastor Mark Anderson, que é um amigo Que é um pessoal, Né? foram as pessoas, Figuraça, foram né? as pessoas que Figuraça, que nobre. colocaram-se, é o suporte, né? É o verdadeiro suporte. Né? Me colocaram nos ombros e me impulsionaram. Então, assim, fui passando por todas essas transições. Então, eu acho que transição e estação, ela nunca vai acabar. É necessário. Ela vai sempre, e a gente tem que ir aprendendo com elas, mas o mais importante é crescendo a cada uma delas, né? Entendendo o que elas trazem, mas ao mesmo tempo extraindo o melhor delas para poder sempre crescer. Para a próxima você estar mais experiente, para a próxima você estar melhor e assim avançar. Isso aí. O Jackson Antônio. Muito bom, muito bom. Bom, a nossa história, eu acredito que ela, como o Éder falou, o pastor Éder falou, a gente se mistura muito.
as histórias se parecem muitíssimo, né? Eu venho de uma linhagem familiar, já nunca me desviei, eu tenho uma história assim. Então você é ex-nada. Não é nada. A única coisa que eu cheirei foi talco, trocando meu filho. Então, assim, mas, por outro lado, essas batalhas, essas resistências que a gente tem como filho de pastor, depois como pastor e tudo mais, a gente vai aprendendo muito. E na verdade, assim, não para, né? As estações elas só mudam e a gente acaba vivendo experiências distintas todos os dias, todas as épocas. E tem sido um grande desafio ser pastor, inclusive. Eu tenho uma formação presbiteriana, eu sou assembleiano, tenho uma formação presbiteriana, vim pastorear num contexto totalmente inóspito comparado ao que eu cuidava. Eu fui pastor de uma igreja presbiteriana. Então, assim, você vir para um contexto europeu, lidar com muitas nações, como você lida aqui, como você lida lá, como nós lidamos na Inglaterra, isso é um compêndio. Você ter entendimento disso totalmente é quase que impossível. Então você vai viver fases difíceis, enfim. Mas, por outro lado, eu acho que a experiência que Deus nos dá lidando com o povo, tirando nacionalidade ou qualquer coisa, apaixonar pelo povo. Eu até estava falando ali, eu termino a reunião, eu curto muito essa coisa de, às vezes a gente não consegue fazer, mas de estar com o povo, de sentir o povo, de abraçá-los e tal, porque é isso que nos faz pastor. Exatamente. É isso que nos faz pastor. Então, assim, a gente vive, tem que perguntar em que estação que a gente está, porque estação a gente muda sempre, né? Isso aí. Em qual, up, down, está em cima, está embaixo, qual a estação agora? E eu acho que é importante todas elas. Sim. Todas elas é importante para o crescimento da gente, para o crescimento daqueles que estão do nosso lado, para o crescimento dessa rapaziada que está aqui atrás das câmeras. Tudo isso é válido, tudo isso é importante, porque a gente vai enobrecendo, vai ficando refinado. Refinado num termo, não refinado no termo, mas refinado no sentido de burilado mesmo, né? Assim, aquele carvão que foi burilado, foi... E vai fazer 20 anos aqui, vivendo dias incríveis, Amém. De baixos e de altos, mas todos eles com muita emoção, com muita adrenalina. Tanto para baixo como para cima, maravilhoso. Adrenalina sempre. Que incrível, que incrível. Eu estava ouvindo vocês três, todos nós fomos marcados, né? Pela vida pastoral. Todo pastor tem história para contar. Todo pastor tem história traumática para contar. Eu me lembro que uma vez, eu acho que no comecinho do meu ministério, no mesmo sábado eu tive que fazer um enterro de manhã e um casamento à noite. Né? Traumático. Você chegar no enterro, enterrar uma menina de 6 anos e casar um casal de jovens no mesmo dia. Eu sei que todos vocês aqui têm histórias muito, mas muito diferentes. Porque na Europa a gente vive coisa que ninguém vive, né, no Brasil. Nós temos essa loucura de sermos embaixadores, diplomatas, advogados, psicólogos, assistentes sociais. A gente vive uma coisa meio complicada. Qual seria a experiência de vocês nesse tempo pastoral que foi mais marcante para vocês? Diogo. Para mim, acho que a estação mais marcante para mim foi 2013. Né? Eu acho que a igreja sabe também. Eu vou para Israel para batizar não era um casal, na verdade era só ele, o varão, né? Que o Will. E eu lembro que foi uma brincadeira que a gente faz na igreja, né? Eu falei, esse ano vamos se batizar e tal. Ele disse, sim, vamos. E de repente ele vem com a ideia de se batizar em Israel. E aí ele paga toda a despesa, toda a viagem. Para resumir um pouco da história, eu chego em Israel, chego em Jerusalém, e infelizmente ele tem um derrame lá. Eu perco a vida dele, né, podemos dizer assim, lá em Israel. Isso foi muito marcante na minha vida, na vida da igreja também, né? A Natasha estava grávida do Samuel e a gente nem sabia disso, isso era 2013. E eu acho que foi em maio, se eu não me engano. Então isso marcou muito meu ministério, porque eu até cheguei a pensar em desistir. Eu sou um camarada que eu pensei poucas vezes em desistir em relação ao ministério.
Mas nesse período, porque eu me perguntava assim, que eu orei para ressuscitar ele. Resumir um pouco da história, que ela é longa, né? Eu lembro que aconteceu muito rápido, começou a, né, ter um derrame, entrar ter, né, um infarto, a ambulância chega, foi tudo muito rápido. Os primeiros socorros, só que ele faleceu. Só que aí eu entro naquele quarto, eu lembro até hoje, eu oro para ele ressuscitar. Eu estou em Jerusalém, estou em Israel, Na Terra Santa. Terra Santa, e ele não ressuscita. Aí eu falei, que pastor sou eu? Eu não tenho fé para ressuscitar um morto. E aquilo, entrei em crise. Entrei em crise. Aquilo foi muito chocante para mim. E como ele tinha pago todas as despesas, né? Eu estava à disposição dele, estava tudo pago. Inclusive o carro estava alugado. Eu lembro que, né, todo o trâmite é feito, ele vai, o corpo é levado para o Brasil, a esposa pega o voo e vai para o Brasil. Eu fui obrigado a ficar em Israel. Eu fui obrigado a ficar, porque eu não tinha condições, não estava, né? Eu estava à disposição deles, então estava tudo pago, eu aproveito e fico. Só que eu ficar foi uma providência divina. E eu lembro que eu conheci um brasileiro de raiz judaica. Ele era um guia, né? Eu conheci ele no consulado, e naquele dia ele passou o dia inteiro no consulado, e aquele grupo de gente que estava ali em luto. E eu lembro que ele me veio e falou assim: eu tô orando por vocês. Cara, eu chorei. E é uma frase tão comum pra gente, né? Eu vou orar por você, mas aquele dia eu chorei. E ele falou: se você precisar, me liga. Falei: bom, como que a família voltou ao Brasil? Eu vou ficar hospedado aonde? Então é pra ele que eu ligo. Só que ele era guia e também pastor. Eu chego na casa dele e descubro que ele é pastor. Uau. Ele morava no norte de Israel. Então eu pego o carro estava alugado. De madrugada eu subo pro norte, chego na casa dele, aí ele me fala que era guia e pastor. Eu lembro que eu me ajoelhei e falei assim: ora por mim que eu preciso de um pastor. Eu preciso de um pastor. E aí ele começa a fazer ele falou assim: bom, já aconteceu, vocês estão aqui, então vamos aproveitar. Bom, vamos conhecer Israel. E aí ele me leva para conhecer. Foi a primeira vez que você foi em Israel. Primeira vez que eu fui em Israel. Que loucura, hein? E aí Que eu levei 7 anos para ir depois, eu acho, se não me falha a memória, alguma coisa assim. E aí, resumindo, ele começa a me apresentar os locais, falar dos locais, e ele começou a ministrar na minha vida, eu não percebia. E aí eu lembro que uma frase que o Senhor fala no meu coração, assim: fé para ressuscitar é muito mais fácil. Quero ver ter fé e permanecer quando o milagre não acontece. Aí eu descobri que eu tinha fé. Aí eu descobri que tinha fé. Aí eu volto para casa. Eu tinha pensado em não voltar para a igreja. E aí meu ministério vira. Aí eu começo a ver algo muito mais prático, intenso, e viver exatamente o que eu ministrava. Mas, Foi aí que virou tudo, assim, a chave. o meu ministério, ele começa ali. Uau! Então, assim, minha experiência chocante, forte, foi nesse período, nessa estação. Perder. Porque o que acontece? Eu acho que a gente, aqui na Europa, a gente não pensa em fazer um culto fúnebre. Não. A galera que está aqui com a gente é nova, é trabalhadora, está com saúde, é jovem. Você não vai pensar que o cara vai falecer. E eu nunca pensava nisso, eu nunca me preparei para isso. E quando aconteceu, eu falei: meu Deus, eu estava muito novo ali no ministério. Né? Então, assim, resumindo um pouquinho, foi uma estação que me amadureceu. Hoje, a pessoa, a esposa, né, dele congrega com a gente até hoje. A gente é muito marcado por isso. A gente tem uma história, inclusive a Jaqueline, a menina que estava servindo a gente, ela é sobrinha dele. Uau. Ele era um camarada sensacional, cara. Ele era um cara sensacional. O que faltava na igreja, ele era um cara que estava sempre ali com o coração. Tava ali. Pô, então assim, a perda foi muito grande, a igreja sentiu muito, sabe? Então, assim, para mim foi o meu momento mais resumindo. Isso, né? Foi em 2013. 13. Uau. 2013. 2013, então a igreja estava com... Você estava com 2009. 4 anos? 2010, 11, 4 12, anos. 13. 4 anos. 4 anos. Bebê. Bebezinho, a igreja começando. Uau. Velho. Foi. Eu fui do céu ao inferno. E uma das coisas engraçadas, eu sei que você também, você, né, pastor Jackson, você teve também uma situação traumática, Terrível. né? A minha situação, a minha estação foi 2.
específicas. Uma dolorida demasiadamente, porque lidou-se com a pessoa que eu amo muito e foi o meu copastor que caiu do telhado da igreja e literalmente morreu. O Senhor trouxe a vida dele de volta e, bom, a história dele é muito conhecida em Londres e até fora, porque a gente compartilha muito isso. Ele, graças a Deus, está conosco. Foi um tempo muito duro, muito duro. Você imagina um acidente desse perfil na Inglaterra, onde as normas de segurança são super pesadas. Nós tivemos que enfrentar batalhas fortíssimas, até, enfim, em todos os E âmbitos. nesse inteirinho, eu acho que seria interessante falar também que foi na igreja, né? Sim, foi literalmente a 1 metro do púlpito. Uau! Né? E eu estava indo para Israel. Eu estava indo para Israel, era sexta-feira. Eu estava indo para Israel, último dia de plantão, antes de viajar na segunda. Eu entro, ele estava lá, ele estava recentemente tempo integral, estava todo arrumadinho, de terno não, de social e tal. E aí eu entrei, eu ia atender um casal, Felipe e a esposa, Vinícius, não, eu não lembro o nome do rapaz, eu gosto de ser Felipe Vinícius. Felipe Lapa. Felipe Lapa. E aí eu ia atender esse rapaz e a esposa. E aí eu lembro que eu falei alto assim, falei, pastor Paulo, eu vou atender eles aqui e falo contigo, porque eu ia passar para ele todas as instruções para a viagem na segunda-feira. E aí aconteceu isso, eu estou atendendo, passa 1 hora, 1h30, o atendimento se prolongou, eu escuto um ruído terrível, horrível, que eu nunca mais vou me esquecer. Inclusive, eu tenho uma dificuldade, um trauma. Quando eu estou no meu escritório, qualquer ruído da igreja me acelera. Ruído que eu digo assim, uma porta batendo muito forte, um ruído diferente. Um ruído diferente, eu fico. O coração vem à boca, eu fico numa situação super ruim, porque é muito nítido o que eu vivi lá. E aí foi uma situação muito terrível, a polícia teve que vir, fazer todas as... A princípio era uma cena de crime, porque quando tem uma pessoa que... Né, será que alguém derrubou, se alguém... tal, então desvenda tudo isso. E eu, como presidente da instituição, pastor da instituição, eu tive que ficar até resolver tudo, não poder ir ao hospital, não poder fazer absolutamente nada. Passou-se as horas, e aí foi uma situação horrível, eu vivi um tempo... Eu não pude entrar em, aspas, luto, porque eu tive que lidar com a família, tive que cuidar da esposa, dele, da igreja. Eu lembro que eu cheguei na igreja, depois de ter vindo do hospital, eram umas 2 horas da manhã, mais ou menos. Eu entrei na igreja, a igreja estava super cheia de gente, chorando, em desespero. Eu lembro que eu subi para o meu escritório, e é muito complexo lembrar de tudo isso, mas eu lembro, papai fez uma mesa, até assim, rústica, parecida um pouco com essa, assim, muito longa, cabiam umas 25 pessoas assim na mesa. Eu estava no extremo dela, com mais 2, 3 pastores, e na hora que eu desabei, eram umas 2h30 da manhã, eu desabei, perguntando para Deus o porquê daquilo. Assim, você vivendo uma situação que não sabia se ele ia sobreviver, porque ele estava em coma, então você não tinha ainda não sabia se ia viver e se viver, como ia viver, porque a gente não sabia o que tinha acontecido real com ele. Mas, na verdade, ele tinha batido a cabeça, feito uma abertura enorme, assim, uma das vigas da igreja. Quando ele caiu, ele quebrou quebrou literalmente a coluna. Então, a gente não sabia o que fazer, não sabia o que ia acontecer. Enfim, mas daí, dessa dor, dessa azeitona, saiu muito azeite, dessa uva saiu muito suco, muito vinho, porque ele é um cara maravilhoso, o pastor Paulo Lopes é o meu vice, um cara que eu amo de paixão. Eu honro ele. Mando um beijão para ele, se ele chegar a assistir esse podcast, um cara que eu amo muito, ele e a esposa, os filhos. Um milagre, né? E aí Jesus trouxe ele de volta, ele está cadeirante por enquanto, a gente sabe que Jesus vai levantar ele, mas assim, um cara que nunca tomou um antidepressivo. Né? Então, assim, foi uma experiência terrível. E a segunda experiência minha, talvez não caiba aqui, eu digo outro dia, foi quando eu tive depressão e pânico, fruto, inclusive, dessa situação que eu não pude desabar nessa situação. Eu tive que segurar tudo. Passado alguns anos, isso foi como um gatilho, veio e eu tive um problemaço de saúde emocional, eu tive pânico, subsequentemente uma depressão profunda. Raiz disso saiu um livro, eu tenho ajudado muitos pastores. Amém. Que passam por esse momento, passam por depressão, vivem em depressão, pregam em depressão, administram em depressão. Uau.
todos os domingos sobem no culto em depressão, tem um rosto e uma felicidade aparente, Aparente, né? prega bem, canta bem, ministra bem, mas sai do púlpito, entra num quarto, se isola. Eu sei o que é isso. Uau. E assim, Isso é importante. essas duas Isso é coisas fortíssimo. eu vivi e foram dias dificílimos, difíceis, foram dias amargos, mas sobrevivi. Maravilha. Sobrevivi. Glória a Deus. E o pastor Éder A minha é mais recente, né? é mais recente. Vocês são mais antigas, a minha é mais recente. Já depois de ter assumido a igreja como pastor, em todo esse período que eu comentei aqui um pouco, a perda do meu pai, que era um esteio para a gente, né? Uma base. Mesmo meu pai não estando atuante mais, ele era presidente de honra da igreja, mas ele só pregava na ceia. Mas era aquela segurança de você olhar e ver ele ali. E, por exemplo, a igreja começou a um crescimento e ele tinha um olhar, acho que mais pastoral do que qualquer pessoa que eu conheci, porque se uma pessoa não vinha na igreja, ele era o primeiro a mandar uma mensagem, fazer uma visita. Eu conheço poucos igual ao pai do pastor Éder. Poucos. E quando para mim, assim, a experiência começa após o meu casamento, o pastor Mac, né, já resolveu, já tinha a decisão de voltar ao Brasil e dar início ao projeto que ele sempre teve no coração. Então, Mac vai embora dia 9 de janeiro, meu pai adoece dia 13 de fevereiro e faleceu dia 13 de janeiro e faleceu dia 13 de fevereiro. Então, Foi um mês certinho. em um mês, entre o diagnóstico, né, o teste, o resultado positivo do Covid e a morte dele foi um mês. Então, em 40 dias, eu estava sem os dois principais pastores da igreja. Agora, imagina meu pai falecer no sábado pela manhã e no domingo a gente está todo mundo na igreja fazendo um culto. Uau. Que foi o culto memorial, o pastor Jackson esteve lá, compartilhou, né, a palavra dele. Eu acho que vale ressaltar aqui, Éder, que o pastor Seni foi o meu melhor amigo em Londres. O pastor Seni foi um homem... Ele era o presidente do... Não, ele nunca foi. Ele foi meu vice do conselho por 3 mandatos. Eu lembro disso. Um homem fenomenal. Eu fiz muitas visitas com ele assim em hospital, visitando outros colegas, e ele sempre com um livrinho dele, sempre lendo um livrinho. Eu dizia: o que o senhor está lendo agora? Ele falou: não, eu estou lendo tal livro e tal, sempre com um livrinho. Eu nunca vi aquele homem falar mal de um colega. Uau. Às vezes a gente trazia uma pauta e tal, ele falava: mas ele é uma benção. Mas ele é uma benção. Ele falava isso, mas ele é uma benção. Então, assim, a perda do pastor Seni foi, assim, um buraco para nós na Inglaterra, em Londres. Especialmente para mim, como pastor, foi terrível, porque a gente acompanhou toda a questão da enfermidade. Eu lembro que a gente passou madrugadas orando, eu em contato com ele, dizendo como é que ele está reagindo. A gente vibrava com todas as notícias boas. Não, agora melhorou um pouco, agora reagiu um pouco, daqui a pouco vem uma pancada que dói até agora, assim. Aquela fatídica... Aquele sentimento, aquele fatídico né? dia 13 de fevereiro. Uma semana antes do meu... 12 de fevereiro. Uma semana antes do meu aniversário. E uma das mensagens mais lindas que Deus me deu foi no velório do pastor Seni. Uma das mensagens mais lindas que eu não preguei em lugar algum, apenas aquele dia, e ela está marcada até hoje no meu coração. Moisés subiu ao Pisga e de lá não voltou. E foi isso que eu deixei registrado. Eu tenho um amor por essa família enorme, pela matriarca, por essa mulher incrível que é a Ela é mãe incrível. do pastor Ela é Éder. incrível. E o pastor Oseni foi um homem incrível que Londres perdeu. E eu digo assim, Éder hoje está fazendo um trabalho maravilhoso, fazendo um trabalho incrível, mas a estrutura que esse homem deixou, a estrutura pastoral, a estrutura de
de entrega, porque esse homem em vida judiaram dele pra caramba. O sistema arrebentou ele. Eu briguei por ele sem conhecer ele. Eu não conheci ele pessoalmente, mas eu vi a sacanagem que fizeram com ele. Enfim. E aí, mas eu foi um homem que eu apaixonei por ele. Eu tinha muito prazer em estar com ele, em qualquer lugar. Foi um homem maravilhoso. E deixou aí um filho maravilhoso também, que está fazendo um trabalho maravilhoso na cidade. E é coisa boa. E eu sei o quanto ele sofreu essa transição. Está transicionando ainda, porque o ministério é um ministério novo nas mãos dele, mas está indo super bem e coisa maravilhosa. Qual foi o sentimento que você teve, Éder? É difícil porque a gente é tudo amigo aqui, né? Ficar falando pastor, porque todo mundo aqui é amigo mesmo. Qual o sentimento você teve, né? E está tendo agora nessa conquista diária do seu ministério? Porque, querendo ou não, a gente está falando de fevereiro, tem o quê? Tem 1 ano, 2 anos? 2 anos. 2 anos que o seu pai Pouco mais de 2. faleceu. Então você está reconquistando não só o seu ministério, né? E também nessa transição, conquistando também as suas emoções. Como é que você está sentindo esse reconquistar assim, do controle da vida? Como é que você está vivendo isso? Bom, na realidade, assim, o que eu vivo hoje é simplesmente uma continuação daquilo que ele iniciou. Uau, que legal. Os melhores elogios que eu recebo, às vezes não é alguém chegar e falar assim, poxa, a igreja está crescendo, que legal, olha, você batizou tantos, que chega aqui e acha que... Esse não é o elogio que me deixa feliz. O elogio que mais me deixa feliz é você ver pessoas que já caminharam com ele e depois que a gente termina um culto, termina uma palavra, a pessoa chega e fala assim, cara, parecia seu pai. Forte. Parecia seu pai falando. É muito forte. Eu olho para você e vejo seu pai. Então, assim, o que ele deixou para mim, o que ele me ensinou, é claro que eu tenho a minha identidade, eu tenho, né, o meu footprint, que a gente fala, né, as minhas digitais, tudo. Sua pegada. Mas a essência que eu carrego hoje é herdada dele. Então, quando alguém fala isso, quando alguém olha e fala assim, poxa, cara, estava vendo seu pai falar, estava vendo seu pai ali. Então, isso me deixa super extasiado de alegria, né? Então, e quando alguém fala assim, o que está acontecendo, que bom ver o que está acontecendo, você dando continuidade ao que seu pai estava fazendo, isso mexe muito comigo, porque eu consigo imaginar a alegria que o meu pai teria em ver a gente fazer um batismo lá com 20 e tantas pessoas, a alegria que ele teria em participar de uma conferência, igual a gente teve a semana passada com o pastor Luciano. Ele teve naquela primeira, ele era apaixonado nos ensinos do pastor Luciano Subirá. Então, assim, eu sempre vejo tudo que eu olho de conquista, do que acontece na igreja. Você olha no prisma dele. Eu olho como se ele estivesse olhando e a alegria dele. E ele lambia o beiço assim, e batia e falava, Cristo vive! E eu fico ali imaginando isso o tempo todo. E ao mesmo tempo olhar a minha mãe e ver que a minha mãe dá essa continuidade. Minha mãe não era ativa e celebrativa como ela é agora. Então ela vê as coisas que estão acontecendo, ela é a primeira que está ali celebrando. Eu acho que ela vê também muito assim o fruto do que o pai orou, né? Exatamente. Tipo assim, ela é a mulher que estava no quarto ouvindo o homem orar e de repente Deus leva ele e as orações começam a ser respondidas, né? Aí ela fica olhando. É incrível. Incrível. Vamos falar o seguinte rapidinho, vamos falar sobre a estação da igreja na Europa hoje. O que você sente hoje a igreja na Europa? Como que você vê a igreja? Eu vejo, vou falar da minha... Eu vejo uma graça de Deus sobre a nossa vida. Eu pergunto que Ai, gente, isso aqui é uma cura que aconteceu agora. Eu tenho que parar esse podcast por 3 segundos e falar, obrigado, Senhor. Continua, vai. Não, então você responde. Não, você começou bom. Você estava bem, cara. Eu quero te ouvir melhor. Vem. Eu acredito que a gente, como igreja, tem vivido um grande avivamento. Sim. A gente tem vivido um período tão de colheita tão poderoso. Eu creio que depois do Covid, depois da pandemia, a igreja na Europa, por mais que eu já ouvi
algumas pessoas falar que o futuro da igreja da Europa é acabar, eu vejo, na verdade, a igreja ressurgir, renascer, vivendo... E vou dizer uma coisa, eu tenho um costume de dizer que igreja não tem nacionalidade. Não tem nacionalidade. A gente serve... A nossa igreja que serve angolano, cabo-verdiano, português, francês, a maioria é brasileira. Eu tenho uma turma de jovens, que vocês sabem disso aí, que são os tradutores hoje, que provavelmente serão a igreja francesa dessa nação. Eu só vejo uma igreja, na verdade, explodir. Aí agora é com você. Eu particularmente, seguinte, eu acho que nós estamos devolvendo essa grande ajuda. Ajuda é uma palavra pobre para o que eu vou dizer, mas a gente está devolvendo, de alguma forma, a gente está agradecendo aos europeus que fizeram tanto pela América do Sul, fizeram tanto por nós, pela igreja, não só brasileira, repito, para a igreja da América do Sul, América do Norte, essa igreja, esses caras que desbravaram, que foram, que fizeram e tal. E eu vejo uma devolução santa, no sentido de que muita gente fazendo coisa maravilhosa. E eu discordo cabalmente de quem está dizendo por aí que a igreja na Europa é uma igreja acabada, é uma igreja... Ao contrário, eu estou percebendo que das cinzas está se formando um grande exército e está vindo assim com um sotaque diferente, com uma música diferente, com uma dança diferente, com um timbre diferente. Pode ser com línguas distintas, mas está acontecendo de maneira incrível. Incrível. Então, assim, eu estou vindo agora da África do Sul, numa conferência de pastores incríveis, grande parte deles residindo no continente, fazendo um trabalho fora da casa. Fora do comum. Né? Então, assim, eu acho que a desinformação... Eu vou muito para o Brasil ministrar e tal, e eu vejo muitos colegas que, por desinformação, porque eu não acredito que é por maldade, por desinformação, acabam falando contra, aspas, a igreja que está na Europa, dizendo, está acabada. Eu, com todo respeito, faz 20 anos que eu estou aqui, eu acho que já dá para falar alguma coisa sobre essa igreja que está aqui. Uma igreja maravilhosa, vibrante, apaixonante. Nós tivemos uma reunião hoje, aqui na França, aqui em Paris, aqui na EBNJ. Pô, incrível. Isso, chocante. Não dava para... Você nem conseguiu terminar o culto. As pessoas estão apaixonadas. Nós estamos falando de França, senhoras e senhores. Estamos falando de... Que horas que o culto acabou? Paris. Rapaz, tem hora para terminar, não. Então, muito além disso, as pessoas foram incendiadas para casa. A gente está vivendo essa experiência todos os domingos, todas as quintas. Você na Suíça, a gente na Inglaterra. Então, assim, não só na Inglaterra, a gente está vendo isso na Bélgica, em Portugal, a gente está vendo isso na Áustria, a gente está vendo isso... em Portugal, Deus está fazendo algo incrível. Na Alemanha, Deus está fazendo algo incrível. Fiquei sabendo agora o que Deus está fazendo no leste europeu, o que Deus está fazendo nesses países chamados baixos. O que Deus está fazendo é algo incrível. Então eu acredito que seja mais por desinformação e não por má fé. Muitos estão falando, alguns, repito, desinformados sobre a igreja, o que Deus está fazendo aqui. Exatamente. O que Deus está fazendo em Londres, com diversas igrejas, está fazendo aqui na França, está fazendo na Suíça. Poxa, nós na Suíça, nós temos uma igreja de Lausanne, nós batizamos agora, amanhã nós vamos batizar 6. Só o relatório aqui, amanhã nós vamos batizar 6. Inclusive, o meu obreiro lá me mandou aqui para mim, falou, pastor, amanhã, aqui, ó, amanhã será 7 pessoas, entre eles, africano, francês, suíço e português. Tá aqui, ó. Isso é incrível. Aqui, ó. Isso é Eu estou falando de uma igreja na Suíça, em Lausanne, que você conhece bem a realidade. A vez passada, nós tivemos, na semana retrasada, com os meninos do Retiro, que vieram fazer aqui, poxa, só na matriz, só lá em Londres, num culto, foram 62 pessoas aceitaram Nossa, Jesus. que foi 70. 70 pessoas. Lá na Suíça foram 50. Então nós estamos falando do quê? É. Nós estamos falando do quê? Nós temos aqui, ó, 270 pessoas enfiadas dentro de uma igreja. Estou falando enfiada porque tá dentro, numa cidade de Lausanne que você conhece a realidade. Sim. Então, assim, tem alguma coisa acontecendo extraordinário. E o que me chama a atenção é que tem muitos falando da igreja europeia, mas adoram vir para cá. Uau! Vai, Éder. Eu acho que nós estamos vivendo uma estação onde Deus está alinhando destinos daqueles que entendem o que está acontecendo. Porque eu acho que uma coisa que acontece na Europa é a desunião total.
Desde quando eu cheguei, eu sempre, esse foi um dos maiores desafios que meu pai enfrentava, Entendi. uma desunião total. Só que eu vejo Deus unindo pessoas, igual a gente está aqui numa mesa, Pô. 2 pastores de Londres, um de Paris, um da Suíça, e a gente poderia trazer pastores de toda a Europa Sim. que estão entendendo o que nós estamos entendendo. É. Então, eu acho que Deus está unindo as pessoas que têm uma mesma visão de destino, uma mesma visão de propósito, para que esse trabalho seja potencializado. Então, eu acredito, tudo que nós estamos vivendo, o crescimento que a gente experimenta, que a Catedral já experimenta já há um tempo bem maior, vocês estão experimentando aqui, o ABA experimenta lá na Suíça, isso é simplesmente um resultado de algo que Deus está fazendo na igreja, mas que Deus também está fazendo no coração dos líderes, dos pastores. O fato da gente estar aqui nessa mesa, participando desse podcast, quase 3 horas da manhã, né, meu amigo? Oi, amor. Não, já tá acabando. É algo Já extraordinário. tá acabando. Ele falou que é mais 5 minutos só. Isso. Não, Então, mas essa mesa aqui é poderosa. eu acredito que essa é uma estação em que Deus está unindo Eu creio. uma liderança para um trabalho que vai impactar esse continente e, quem sabe, talvez outros continentes. Eu acredito nisso. É. Bom, vocês falaram quase tudo, né, assim, sobre o que está acontecendo agora. Eu acho que a minha visão ela é muito pragmática a respeito da Europa. Brown, sem palavra difícil, sem contar história. Pragmatismo nós vamos deixar para outro dia. Daqui um pouco ele vai olhar para essa mesa e vai falar que tem um contexto histórico nessa mesa. Ele vai falar, essa madeira está querendo Gente, isso dizer... não vale. Vocês falaram um monte de coisa que eu podia zoar e fiquei quieto. Agora aqui, mas eu chego e Esse vocês é o Abraão. bagunçam tudo aqui. Você tá vendo? Eu deixei todo mundo falar. Fiquei caladinho. Mas voltando à questão. Eu tenho uma visão muito simples a respeito da igreja na Europa. A visão do mundo para a Europa, né? E a visão dos europeus para os europeus. Né? A visão dos europeus para os europeus, hoje a gente está vivendo um avivamento. Yeah. Hoje não tem uma igreja, eu estou falando agora da minha parte francófona, né, do pessoal francês. Eu não brinco. Atenção. Francófono, gente. Francófono. São os que falam. Engraçado é que ele mesmo contradiz com a palavra dele. Eu tenho uma visão muito simples para passar para vocês sobre a visão europeia. Gente, eu não posso Quando eu falar, olho cara. do europeu para o brasileiro e do europeu para o europeu, a visão francófona, Ué, radicalmente radiante. Não estraga esse podcast. Vamos lá, vamos, segue. Vamos lá. Não, o pessoal tem que rir Mas também então, um pouco. olha só, não, tá certo. A questão é. Tinha que ser comigo. Né? A questão é: para a igreja francofone, tá bom assim? A igreja que fala francês, a gente tá vivendo um crescimento absurdo aqui. Tem igrejas como a ICC, como a Portes Ouvertes, como a igreja Momentum, aqui em Bordeaux, que está fazendo um trabalho sobrenatural. Isso aí. A Momentum está fazendo um batismo de 300 pessoas. Isso aí. A ICC está fazendo um batismo de quase 500 pessoas, né? Quando junta todas as igrejas. É uma loucura, é uma loucura. Lá na Suíça, agora a gente está tendo um evento de jovens para 6 mil, 8 mil jovens. É. Gente, isso é coisa que nunca aconteceu. Isso aqui no centro da Europa. Numa língua que não é tão internacional quanto o inglês. Agora imagine, nós temos encontros agora, como o Descende, que vai acontecer daqui a pouco, ou agora mesmo a conferência em Amsterdã, Yeah. né? Meu Deus do céu, está acontecendo muita coisa. Yeah. Tá tendo muito encontro. Então, assim, para os europeus, a gente está vivendo um avivamento. A Holy Spirit Night, né, estava reunindo aí 10, 12, 15 mil pessoas em países como a Látvia, né, a Lituânia, a Polônia. Aí você vai ver que a igreja europeia, para os europeus, está vivendo um avivamento. Tem muito evangelista europeu hoje que não tem mais agenda. Yeah. Porque está lotado de viagem, está lotado de conferência, está acontecendo. Mesmo até, e olha que eu tenho uma posição muito conservadora a respeito do protestantismo e catolicismo, mas até a igreja católica francesa está vivendo um avivamento absurdo. Aí o que eu percebo? O que eu percebo é que as pessoas, quando olham para a Europa, elas olham um lugar árido, que é árido, é difícil, mas elas acham que não tem nada. E ao contrário, tem gente aqui fazendo trabalho sobrenatural. Igrejas africanas
estão fazendo um trabalho surreal. Na Inglaterra mesmo, né? Tem igrejas africanas lindas. Sim, tem um que está com média 30 mil membros. Isso. Ele não consegue se reunir num lugar só, ele tem que fazer Em vários lugares. repartido na Inglaterra. O Reino Unido, o Wales está vivendo um tempo incrível. Tem um cara em Wales fazendo um trabalho. Agora ele veio falar numa conferência. Eu fiquei. Quando ele falou que ele era de Gales, eu falei, não, preciso saber do que esse cara. De onde é que ele saiu, né? De onde é que ele está saindo? Então, tem muita gente que está desinformada. Eu acredito que é desinformação. É desinformação. Por exemplo, eu fui no encontro de pastores em Annecy, na França, e pastores falando assim: a nossa igreja cresceu de 30 pessoas para 300 em 2 anos. Eu falei, francês? Avivamento. Francês? Pastores franceses? Eu falei, gente, não tem condições. Então, assim, eu acredito que a visão do mundo para a Europa é completamente diferente daquilo que a gente está vivendo aqui. E por quê? Porque a igreja europeia é escondida. Eu acho que é aqui que está o problema. Ela é escondida. Eu acho que a igreja europeia, ela não é como a igreja latino-americana, como a igreja americana do norte, ou como a igreja africana, que o marketing dela é muito potencializado. A igreja europeia é uma igreja muito conservadora no quesito marketing. Né? Não é uma igreja que busca ficar mostrando. No papelzinho. No papel. Tem muita coisa. Por exemplo, eu estava nesse acampamento de pastores, mesmo vendo pastores usando aquele papel dobrado em 3 com as musiquinhas que vai ser cantado, entendeu? O que eu acho que está aí um grande desafio, e se querem falar da Europa, podem falar. Nós temos uma igreja. Você falou isso, né? Que a gente estava conversando. Você falou, fala essa frase, que eu achei incrível essa frase. Eu podia ter pego agora para dizer que era minha, mas eu sou justo. Mas também eu tenho que reconhecer que a frase não é minha. Mas vai lá, pode falar. Na Europa, é um continente, né? Os países são de primeiro mundo, porém as igrejas são de terceiro mundo. Agora, no Brasil, é um país de terceiro mundo, mas vamos ser bem sinceros. Que as igrejas são Mas, gente, eu queria só discutir isso aqui. Ó. 67 milhões de pessoas no Reino Unido. Você pega 200 milhões, 210 milhões de habitantes no Brasil. Você tem aí um país intercontinental, você tem um país onde tem uma igreja em cada esquina. Isso. Então, eu acho que um latino, um brasileiro, ou qualquer um da América do Sul, falar da igreja. Eu tô meio que mostrando mas, enfim, falar do que está acontecendo na Europa. Chega a ser injusto, né? Chega a ser injusto porque precisa desses dados. Nós estamos falando do Reino Unido, 67 milhões, 4 países. Vamos falar da França, 27 milhões aqui. 27 milhões. Não, 67 milhões. Nós estamos falando de um movimento poderosíssimo que está acontecendo em países concentrados. Então você tem, dentro da Commonwealth, o maior país, Inglaterra. Você tem, dentro do Reino Unido, o maior, 84% é a Inglaterra. Você tem movimentos acontecendo, por isso que eu disse, numa dança diferente, num ritmo diferente, num idioma diferente. Uma dinâmica diferente. Acontecendo dentro. Então, assim, eu tenho acompanhado as igrejas africanas, as igrejas portuguesas. Nós temos aqui na França um pastor... O Nuno, né? O Nuno, que é um Nuno, português. Carisma. Ele é de origem portuguesa. Origem portuguesa, fazendo um trabalho incrível. Não, incrível. Com certeza. Não, se você ver Samuel Peter Schmidt, outros pastores também, fazem um trabalho incrível. Os indianos também têm uma igreja fortíssima. Na Inglaterra se você chega agora em Milão, a maior igreja de Milão é a igreja filipina. Tá? Uma igreja de Milão que tem 7 mil... Fora o que a Rosalind está fazendo em Milão. Sim, sem contar a Rosalind. A Rosalind é um fenômeno. É um fenômeno. Para quem não conhece. Meu carinho, meu beijo a Rosalind, que ela é top. Não, para mim, eu falei isso e eu falo de novo. Eu não acredito que o mundo esteja pronto para entender a igreja europeia. Como assim? A igreja europeia é um terreno de pedregulho, de pedra. Obreiros, pastores, líderes na Europa, eles não são formados para pegar terra fértil. Eles são formados para tirar pedra do chão. É diferente. É trabalhar na rocha. É você pegar, por exemplo, quando você falou desse contexto brasileiro, e vamos deixar claro antes de eu falar isso, que a melhor igreja do mundo hoje não é americana e nem australiana. A melhor igreja do mundo hoje é a igreja brasileira. Eu não tenho dúvidas disso. Agora, o terreno fértil brasileiro e o terreno
árido da Europa são duas coisas completamente diferentes. Eu ter 100 igrejas no Brasil é uma coisa que com bom trabalho, uma boa dinâmica, acontece. Ter 100 igrejas na Europa... Ah, filho. O que o Nós Jackson... vamos chegar lá, vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, dá um hi-fi, nós vamos chegar lá. Concorde com isso aqui. Eu creio. Nós vamos chegar lá. Eu creio. Eu bate aqui. Você sabe de uma coisa? Eu acho assim que a gente está conseguindo, pegando Já estamos terminando, amor. Rapidinho. Pô, 3h17 da manhã. Vai. Quem tá falando mais aqui não somos nós. Não, Vai. Que a bênção do Senhor, o grande amor de Deus. Vai, continua. Não, eu tava pegando o gancho aqui do Ed, é o seguinte. Se a gente romper com essa... e já estamos conseguindo fazer isso, sentar na mesa com os diferentes... Acabou. Ou seja, os diferentes no sentido teologicamente, nós estávamos discutindo um pouco teologia na nossa mesa de jantar, discutindo mais abertamente, jogando sem expor vísceras de ninguém, mas falando abertamente. Se a gente romper isso e conseguir sentar na mesa com pessoas diferentes, né? Eu tenho uma forma de administrar, você tem outra, enfim, cada um tem, o Aba tem uma forma de administrar, mas a gente conseguir sentar e conseguir caminhar. Tem gente que não dá, numa boa, a gente não tá rasgando cedo aqui também, tem gente que não dá para caminhar. Não dá. Não dá para caminhar, mas eu acho que a grande maioria é possível, a gente consegue fazer, caminhar com a grande maioria e fazer isso. Eu ressalvo aqui o que a Rede Inspire está fazendo aqui no continente, está ajudando muitos pastores. Incrível. O que a GKPN está fazendo na junção também de muitos pastores. O que outras junções de A IME, né? A IME. mesas, A IME. É. Pessoal da francofonia também. Foi aquela reunião que nós Laurent Favre. Então, se a gente conseguir entender isso e trazer e participar e estar juntos, eu acho que isso é um mal do brasileiro também, o isolamento, né? Ele gosta de se isolar, ele gosta de ser também o centro enfim, nosso. Mas eu acho que se nós rompermos isso, e a gente está conseguindo fazer isso de forma gradativa, pelo menos eu percebo que há 20 anos atrás... Não, tem nada a ver com não o que a tem gente... nada a ver com... Hoje a gente senta e celebra a vida do cara. Hoje a gente quer ver ele crescendo, né? A gente celebra a vida do cara, bota o cara no púlpito, fala da igreja do cara, divulga a igreja do cara. A gente incentiva as pessoas até irem participar do congresso. A gente tem uma parceria aqui com o Eda e com outros pastores na cidade, em Londres. A gente tem uma parceria muito aberta contigo. Nós temos parcerias aqui. A gente vê um colega falando lá, puxa aqui, traz para cá. Então, assim, eu acho que a gente está rompendo. É uma igreja ainda, digamos que nova, né, que está rompendo, mas acho que nós estamos no caminho certo. E amanhã nós vamos batizar um tanto de gente lá, acho que é 60 o número que vamos batizar amanhã. Estamos super felizes com o que Deus está fazendo, tendo experiências maravilhosas, fora as igrejas fora que estão batizando. Estamos na Europa. Você batizar 40, 50, 60 é um milagre. Não, além de ser um milagre, mais uma vez eu quero frisar, não é o mesmo terreno. Não é. Não é o mesmo terreno. Então, até na questão de proporção, é mais impactante. Eu vejo assim. Não é troféu, mas é mais impactante. Porque a gente vê hoje, por exemplo, ministérios em lugares no mundo que não precisam viver o que a gente está vivendo. E sem contar que esse campo árido nos faz pastores cascudos. Diferentes, né? Diferenciados. Diferentes. Você pode perceber, todo pastor europeu é doido. Eu não sou. É o mais doido. É o mais doido. Mas aqui, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Qual é a igreja de vocês aqui na Europa que inspira mais vocês? Na Europa, igreja de fala portuguesa? Igreja na Europa. Na Europa. Na Europa. Bom, eu sou muito inspirado pelo que Deus está fazendo com os colegas. Eu tenho percebido assim, alguns colegas que amigos, alguns colegas e alguns amigos que viviam sempre na preocupação de fazerem concentrações médias, pequenas e grandes para poder ter, para poder ser. Para ser, né? E o que eu estou percebendo é que muitos deles, e graças a Deus alguns amigos, que não estão precisando mais fazer isso. Todo domingo é uma festa. Que legal.
Todo domingo é uma festa. E o que Todo Deus está fazendo com o Diogo aqui na França é um milagre que Não, Deus está é um fazendo. marco, né? O extraordinário, né? O que nós vivemos aqui hoje, o que você, a sua mãe, É. pô, nós estamos falando de uma mulher que rompeu há 27 Rompeu, anos atrás, você tá maluco. Desbravou. Então, assim, e hoje a sequência que você está fazendo, o que o Éder está fazendo hoje, contemporâneo, mas. Então, assim, tem muitas igrejas. No meu caso, eu gosto muito do que Deus está fazendo. A Roslyn é uma igreja que me inspira muitíssimo. Demais, A demais. Savaotti me inspira muito. Eu estava com ela essa semana e eu sou apaixonado com o que Deus está fazendo através da Roslyn. Eu acho maravilhoso. Essas pessoas aí. Não, pra mim, a Roslyn, ela é diferente, cara. De tudo que eu vi na Europa até agora, ela é diferente. Tem igrejas, por exemplo, como a do Patrice Mortano, né? Que ele é sobrenatural. O Patrice, pra mim, é um cara incrível. Lá na Inglaterra também tem um cara incrível, além de vocês, que fazem um trabalho surreal, Peter Protero, da Equip Church, que é incrível também o trabalho dele. Eu sou muito apaixonado também pelo trabalho do pastor Sidson, né? Santos em Portugal. Sidson em Portugal. Maravilhoso. Cara, que cara maduro, que cara incrível, que família incrível, que igreja incrível, né? Tem igrejas maravilhosas em Portugal. Eu vou até ficar aqui, se eu ficar falando de Portugal, eu vou falar de milhões de igrejas, porque são muitas igrejas inspiradoras. Mas tem pessoas que realmente carregam uma diferença aí, né? Para você, quem é a igreja que mais te inspira? Na Europa? Catedral. Catedral. Pô, tô com a moral hoje. Tá com a aqui, moral. cara. Tá com a moral, hein? Tô com a moral. Paguei geral aqui. Eu falo pra ele, quando eu falo pra ele que ele é referência, ele é a minha referência. É que é meu amigo. eu falo. É meu amigaço. Deus tá fazendo. Você, qual é a sua Cara, referência? Você, Abraão. Ah, que Meu fofo. sonho. Ei, fazendo uma correção aqui, ó. Amanhã nós vamos batizar 43 pessoas Tem na que matriz. celebrar, meu. 43. celebrar. Vamos batizar 7 na Suíça. Eu não tenho os números aqui das outras igrejas. Cara, isso aqui Tem que É celebrar. milagre. é um milagre. 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 Há 2 semanas atrás a gente Eu já batizou. tô só com sono, já tô com sono. 2 semanas batizamos 23. Olha aí, que coisa Tem que linda. celebrar, pô. Isso é um milagre. Tem que celebrar. Tá, vamos encerrar isso. Amém. Vamos. Mas eu queria encerrar com uma pergunta. Eu tô cheio de perguntas. Eu tô com Meu uma Deus. pancada de perguntas. Pergunta. Não, mas de verdade, eu tô com uma pergunta boa agora. Essa aqui. Eu vou jogar aqui e vou embora. Eu acho que. Vai, faça a pergunta. Posso escandalizar os irmãos ou não? Não, escandalizar não, acho que sim. Eu acho que seria legal da gente. A última é só pra queimar o filme de todo mundo e todo mundo ir embora. Acho que poderia ser. Vai. Fala aí, faz aí. Qual é a sua pergunta? Porque, assim, eu quero trazer uma visão, por exemplo. Há muitos pastores que talvez precisam de uma palavra de conselho. Mas eu queria que você falasse no microfone. Me perdoe. Isso aí é porque não é a primeira vez que eu faço podcast. É que eu tô muito à vontade. Assim, qual o conselho que você daria a um pastor hoje, né, que está no campo missionário aqui europeu? Não, mas isso aí não dá certo? não dá views, não. Deixa ele fazer a Na verdade, Então faz a pergunta. eu ia fazer a pergunta polêmica exatamente nesse mesmo. Então vai pra acabar. Agora, vai acabar, vai. para vocês, 3 coisas que um pastor na Europa não pode fazer. Já sei. Coxinha. Abandonar a coxinha. Assim, é um conselho. Isso aqui é um conselho, uma forma de conselho. Vocês vão É aconselhar. que ele já tá perguntando, já tem a resposta. Não tem resposta nenhuma. Então cada um dá uma resposta. Não, 3 coisas para cada um. Deixa eu dar uma. Eu vou dar Três uma coisas. resposta, Aqui, eu ó. dar uma, ele dá uma. Não, Vai virar 3. pregação, filho. É 3 porque, pontos de pregação. ó, você vai chegar agora pro Dentro pastor. da homilética ou sem homilética? Aleluias. A questão não é essa. A questão é a seguinte. Pegue agora um pastor que tá... Porque a maioria das nossas Você igrejas vai daqui... deixar nós dar a Só resposta um ou você vai pouquinho. explicar Não. a pergunta? Eu tenho que explicar a pergunta. Olha só. A maioria dos pastores aqui tá entre 30 a 100 pessoas. Na média. Quando bate 100, o cara é muito bom. E esse pastor que vocês conheceram agora, quais são as 3 coisas que você falaria para ele assim, ó? Não faz isso. Vai. Primeira coisa, não tente fazer na Europa a igreja que você fazia no Brasil. Pronto. Minha resposta é igual. O que mais? Aí tem que pensar, vai me ajuda a pensar. Vai, você. A minha resposta é igual essa aí. Eu sofri com isso. Eu sofri com isso. Vai. Depois eu aprendi. Depois eu entendi. Pode ser qualquer coisa? Qualquer coisa. Vou dizer outra.
não ignore diversidade. Boa. Você vai ser pastor de batista, Isso. presbiteriano, É isso aí mesmo. adventista do sétimo dia, Eu tinha Congregação admitido Cristã do Brasil, Assembleia, Isso. comunidade, tudo Isso. na mesma igreja. É isso aí mesmo. É É isso aí. verdade. Isso é É verdade. loucura, né? É doideira. Porque a gente vive uma loucura, A gente. gente é a mesma coisa. Não, Aqui você a não gente pode vive uma desprezar loucura. essa diversidade. Não, sem falar da diversidade cultural também, né? As culturas. Ah, isso aí é um pano pra manga. Não, fala mais uma aí que eu. Ele tá pensando se Não, fala ou não. Não, mas a outra é muito simples. Fala. A outra é muito simples. Não se isole. Boa. Boa. Porque coisas que a gente tem, e lá em Londres, a gente Respondeu poderia citar nomes, mas não vamos citar nomes por questões de éticas. Pelo amor de Sobre Deus. ética. Vai Os, vai meu podcast, não. os isolados estão Vai literalmente morrer. isolados. Nós estamos morrendo, né? Literalmente isolados. Então, às vezes o cara chega e ele fala assim, poxa, eu tenho 30 pessoas. Se eu me juntar com os outros, o cara vai tirar minhas 30. Não tem nada a ver com Tem nada a isso. ver, né? Ontem um cantor me mandou uma mensagem que ele recebeu um convite para vir em Londres. E ele queria muito estar com a gente. Queria muito ir na igreja e tal. E falou que o pastor foi exclusivo. Falou assim, ó, eu vou comprar sua passagem. E não é pastor de uma igreja grande, é uma igreja pequena. Vou comprar sua passagem e tal, mas eu não quero que você vá em outra igreja. Aí ele perguntou por quê. Ele falou assim, não, porque a minha igreja é pequena e se o povo ficar sabendo que você vai cantar em outra igreja, as pessoas não vêm na minha. Isso é coisa da cabeça dele. Entendeu? Ele se São isola. medos, né? São medos bobos. É um isolamento que ele acha que isso vai atrair gente na igreja Vamos dele. polemizar? Me falaram que Londres o negócio é feio. Ei, o que eu sei de Londres, que é feio mesmo, ó, chove de vez em quando, fica nublado, fica chuvoso. Esse podcast vai ficar na história, amigo. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Você vai responder? Vou responder. Para com esse negócio. Se aconselho, né? Isso vai. Eu vou só dar um também. Vai. Não, Vai. não. Não, o Ed falou bons conselhos aqui, já tá Não, ótimo. mas vai. Esse negócio de você querer dominar as ovelhas, Ah, Uau. domesticá-las, dizer, não vai na igreja do outro, É, porque ótimo. essa palhaçada, cara, isso tem custado a vida de muitos O colegas. ministério, né? Por quê? Porque não tem ovelhas domesticadas. Você não vai. Domesticadas não é essa palavra. Acho que todas as ovelhas são. É garantido o amor a elas, mas esse negócio de você usar o púlpito para. É o segundo conselho: não use o púlpito para detonar A, B, C. Isso, muito bom. Isso é furadaça. Vai. Faz um corte aqui. O que segura a ovelha não é a cerca, é o pasto. Meu Deus. Meu Deus. Que sinistro. E quando não tiver pasto, Ah, da ração. se você. Calma. Dá o quê? Ração, né? Ovelha come ração também não. Eu tinha que ouvir isso. Dá seu conselho aí. É exatamente a mesma coisa que o Éder, não põe nem tiro. No meu início eu bato cabeça, eu quero trazer uma igreja igualzinha do Brasil pra cá, rapaz. Aí eu comecei a ver, tem assembleiano, tem batista, tem metodista, tem assembleiano, eu tenho até espírita na igreja. Eu falei, meu Deus do céu. Falei, que não tem? Eu tinha um adventista que agora ele se converteu. Não, Você tinha um? eu tenho, Tem uns 20 eu tinha uma adventistas família, lá na vou até igreja. citar o nome, Zagnello. Zagnello não comia porco, não. Comia porco, não. Aí minha mãe fazia... Camarão? Não, minha mãe fazia comida, tinha que fazer porco para a igreja e franguinho para eles. Hoje estão convertidos, hoje comem porco. Beijão, amo eles, estou até hoje com a gente. Mas assim, Deus teve que abrir meu entendimento. Assim, o que você falou é isso, estou contigo. Só pra A ganhar questão tempo. que o pastor Jackson falou de domesticar ou de cercear, né? Talvez seja essa palavra. Não vai. Eu acho que isso é uma crise de identidade que o próprio pastor tem medo de alguém ir na igreja do outro e gostar. Entendeu? Ele não se garante. Ele não desempenha um trabalho suficiente para que a ovelha dele olhe e fale assim, cara, eu pertenço a esse lugar aqui, eu posso ir aonde for. E ele acaba A valorizando minha ele, casa, pô. a minha casa, certo? A ovelha não conhece a voz do pastor. Então, se o cara tem medo de que a ovelha dele vá em outra igreja e saia, é porque
talvez ele não esteja sendo pastor o suficiente Ou ele para não, aquela ovelha ouvir e reconhecer a voz dele. ou ele não conhece a sua própria voz, né? Bateu forte. A gente não adianta também poetizar o negócio, porque a gente sabe que, radicalmente, a gente sabe que esse é um problema nosso aqui no continente. A gente sabe disso, nós atendemos agendas em vários lugares, e se nós que atendemos agendas aqui e vamos visitar amigos e colegas e tal, com a gente eles pegam leve, mas a gente sabe que com convidados de fora e tal, tem essa preocupação, não vai lá, essa é uma bobagem. Então, a gente está dando conselhos aqui para alguém que de repente está começando, ou para com essa frescura, essa é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Você vai ter que lutar muito mais com os danos de querer cercear alguém do que com a liberdade que você dá para a ovelha, que hoje ela está no YouTube aqui, ó. Ela está ouvindo tudo, ela está ouvindo todos. Então, a liberdade que você dá dela ter o espaço, dela poder ir, ela poder ouvir, ser edificado com outro lugar, ser inspirado. Ó, eu, pelo menos, tenho essa experiência de pessoas que vão a outros lugares e trazem ideias, são provocados no sentido de melhorias. Ou valida o seu trabalho falando, poxa, nossa igreja é maravilhosa, nosso ambiente é maravilhoso. Então, eu, se pudesse, não sei se eu estou na linha de dar conselho para alguém, mas se puder dar um conselho para esse colega que está começando, para com essa bobagem. Para com essa estupidez, com essa bobagem, porque em nome desse... acaba virando um proselitismo, acaba virando uma religião dentro da própria igreja. Verdade. E o dia que essa ovelha tiver a liberdade de sair, ela não volta mais. E o senhor foi muito pertinente aí quando falou da questão de liberar alguém. Poxa, alguém que eu estou recebendo, igual eu citei esse exemplo desse cantor aqui, a gente tem essa parceria já tem muitos anos. E o que traz de benefícios para a gente, eu posso traduzir como uma colheita. Porque é muita generosidade, tanto da parte dele, quando a gente consegue e pode ser generoso, a gente também. E, na realidade, não é só um ministro que a gente libera para poder abençoar o povo dele. É uma semente que eu lanço no ministério dele. E uma estação também, né? Tempo, né? Isso, é uma semente que eu libero no ministério dele. E a gente sobe no púlpito para poder ensinar as pessoas a serem generosas, ensinar as pessoas a aplicar a generosidade dentro da nossa casa, mas o nosso coração não é generoso. Então, eu quero que o cara venha só na minha igreja, porque senão o povo não vai vir na minha igreja. Peraí, então você está querendo o quê? Qual que é o propósito? Qual que é o objetivo de você trazer um cara? É para ele levar a sua igreja à adoração? Ou simplesmente porque você quer mostrar que você trouxe ele e você trouxe um cara famoso da sua igreja, ou alguém que tem relevância? As pessoas. Mas essa atração, a pergunta que eu faço é só pro domingo. Então, só pro domingo. O povo vai lá, vê o cara e depois não estão. Isso acaba só para tirar foto e fazer vídeos. Então, assim, essa falta de generosidade, eu acho que isso acaba prejudicando. Se eu recebo, eu fico feliz de poder compartilhar. Jackson sabe, todo mundo que vem, a primeira coisa que eu faço é ligar para ele, ofereço para outros. Claro, ouvindo até o próprio conselho do pastor Jackson, que a gente estava expondo aqui, que é meu amigo, tem pessoas também que é difícil você compartilhar, porque você compartilha o cara, você manda o cara para ele ser bênção na igreja do cara, para ele abençoar o povo do cara. Você cobre tudo, você cobre hotel, você cobre passagem, chega lá, o cara não tem a coragem de ser generoso com o seu convidado. Então, hoje eu já sou também... Isso aí é muito crucial. Eu tô com a lista dos nãos aqui, vocês estão falando, vocês estão... Vai. Porque isso também reflete muito o nível a questão do acesso e a questão do protocolo da permanência. Você deixa a pessoa entrar uma vez e você vai designar se ele vai ficar naquilo ou não. Então, assim, se a pessoa acabou não fazendo, não é generoso. Às vezes não serve. Já tive casos aí do cara sair de lá com fome porque não tinha... Não tinha nem comida. Sobrou uma coxa. Não estou dizendo que o cara tem que fazer um jantar. Coloque amor nas minhas palavras. Mas assim, do cara sair e falou assim, o senhor quer comer alguma coisa? Tem uma coxinha aqui e tal.
leva para o senhor comer. Não, obrigado, pastor, nem. Enfim. Então, assim, esse lance. Eu não estou dizendo. Repito, não tem que fazer, não estou dizendo que a pessoa tem que fazer uma gala, né? Como nós fomos servidos hoje aqui, maravilhosamente, Meu uma Deus. mesa super farta, uma chefe maravilhosa. Inclusive, aquele bobó estava top. Como é o nome da chefe? E a chefe, eu não sei quem. Ah, que vergonha. Marlene, minha baianinha. Marlene, Cozinheira do ex-presidente Sarney. Marlene, Meu Deus. bendito seja as suas mãos. Deus te abençoe. Foi bravo. maravilhoso. Maravilhoso. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que tem que ser, mas. Então, quando a gente vê que também a pessoa é um fecha-porta, é um cara. Então, isso também é só uma vez. Eu tenho um amigo que fala assim: eu não tenho critérios para ir a primeira vez, mas tenho todos para ir a segunda. E isso aí, ó. Porra. Filho, Meu uma hora. Posso falar os meus nãos? Por favor, fale logo. Todo vambora. mundo fala, ninguém quer que eu fale. Coloca aí Olha, esse podcast tá aqui. Uma hora tá agora escrito. o Abraão vai falar. Eu tô percebendo que tá difícil. Não, brincadeira. Olha, primeiro conselho para quem tá começando. Não tenha concorrentes, tenha conexões. Isso. Nenhuma igreja e nenhum pastor é o seu concorrente. Ele pode ser uma boa conexão ou não pode ser conexão nenhuma. Mas não tenha concorrente. Segundo, não tenha uma vida sem leitura. Leia muito. Leia sempre. Não pense que sem a leitura você vai chegar a algum lugar, porque você não vai chegar a lugar nenhum. Terceiro, não tenha amigos. Preste atenção, não tenha amigos que só falam o que você quer ouvir. Tenha amigos que te dizem a verdade, que te confrontem quando você precisa. Principalmente amigos pastores. Por quê? Porque na vida pastoral, a maioria de nós Não tem romantismo. não tem. Não tem. Se você não tiver um amigo pastor que te fala a verdade, você perdeu 80% do seu tempo no ministério. É isso aí. É isso aí. E para encerrar, tenha amigos igual o Abraão. É o melhor amigo que eu já conheci na minha vida. Boa. Boa! Deus abençoe vocês, um grande abraço e Calma aí, até a para próxima. os patrocinadores. Patrocinadores, vai. Vai lá. Eu tinha um último, não tenha, tá? Por quê? Vocês Você falou me co- três, Sempre me cortando você. Meu Deus, Mas você era falou 3 ou 4? Ah, mas é porque eu senti, vocês foram falando ali, foram falando. Agora, uma coisa que vocês falaram aqui que vale a pena refletir. E, gente, de verdade, eu gostaria. Esse é o meu maior sonho na Europa. Meu maior sonho na Europa. Meu maior sonho na Europa é chegar um dia e olhar para trás e perceber que a gente fez os melhores amigos pastores da história da Europa. Ele tá romântico hoje, Ó, cara. Muito obrigado, meu povo. Deixa eu dizer pra vocês. Beijo do gordo, pastor. Bota, Obrigado. bota até os choros aí, as lágrimas aí, que o negócio tá. Comenta aí, por favor, se você tá de acordo Agora, comigo. deixa Aleluia. eu falar uma coisa aqui. Jogo, você já teve lá na catedral? Já. Edson já teve lá? Já. Abraão já teve lá? Já tive. Pô, eu nunca tive na igreja desse. Por que eu ia falar isso agora? Eu já estive na do Éder. Eu já tive aqui. Olha Eu vim aqui um monte de vezes. Calma. Não, Éder, Olha aqui, trocentos. olha aqui, olha pra mim. Viva aqui. Abraão O meu maior nunca sonho. me chamou pra falar na igreja dele. Nem pra cantar um hino, que eu de vez em quando canto. Vamos lá, olha pra câmera. O meu maior sonho É o quê? é um dia pregar na Juá. Na Juá. Me too. Me too. Mentira. Isso é francês, como que fala? Eu também. Moi aussi, moi aussi. Moi aussi. Moalci. Na Joá. Pregar É o nosso sonho. na Juá. Agora, corta pra mim aqui, por favor. Corta pra mim. Que o cara falou de relacionamento. Se a agenda deles, Não, mentira. se a Conversa. agenda deles abrirem... Não. Conversa. 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 Conversa? Conversa. Conversa? Papo. Conversa. Esse ano vocês dois estarão naquele altar. Aleluia. Duvido. Baldé, Vamos prepara deixar. a Suíça, Baldé. Vamos deixar esse podcast aqui. Aqui. Eu tô tão Enquete. feliz. Eu tô tão feliz que tem alguém aqui nos bastidores que ouviu uma conversa minha hoje falando sobre isso. Aleluia. Obrigado, Ateliê da Tia Si, personalizou a xícara aqui para o meu amigo Éder Rodrigues. Personalizou para Jackson Antônio. Meu Deus, olha aí, hein? Como é o nome Pronto. dela? Ateliê da Tia Si. Ateliê. Ateliê da E tá aqui, ó, tá aí o cartãozinho aí, ó. Isso, hein?
E a Uau. Person Live, é isso? Ó, vamos seguir ela aí, hein, gente. Segue ela aí. Perso Live. Mugs personalizei. Live. É isso aí. Ateliê, Live, underline, V. tia, Live. underline, si. Já marca aí pra gente, por Marca aí, favor. marca aí. Boa, boa, boa. Valeu, galera. Quero agradecer a todo mundo. Obrigado. Foi top. Foi um prazer estar contigo até as 4 da manhã. Isso. Amanhã é o Éder que prega. É contigo. E não, amanhã, hoje. Amanhã De manhã. daqui a pouco. Daqui a pouco. o podcast tá ao vivo, eu vou entrar na semana que vem. Daqui a pouco ele prega. Eu vou pregar no último dia Isso, no último da dia. conferência. Isso aí. Se Valeu. já tiver passado, é isso aí. Deus abençoe. Foi top. Obrigado. Muito bom, Jackson. obrigado por todos. Tamo junto. Amo vocês, gente. Obrigado Amo por. vocês. Cuidem-se. Obrigado por tudo que vocês têm feito, por tudo que vocês fazem na Europa. Vocês são incríveis. É uma honra estar com vocês aqui. Meu Deus. Uma honra estar com você, Apóstolo Diogo, Pastor Jackson, Pastor Éden. O amor está no ar. Meu Deus! Meu Deus. Ei, agradecer o pessoal dos bastidores aqui, ó. Ó, a salva de palmas, pessoal. Os bastidores estão aqui até agora. Caramba. Bom demais.